anos que a gente não vai fazer uma apresentação assim, formal, no sentido de apresentar os slides, depois lá. A gente vai mostrar um pouco aqui, eu tenho algumas coisas que se precisa mostrar, eu mostro aqui em relação ao nosso tema de hoje, mas talvez para as pessoas visualizarem alguns equipamentos, algumas coisas assim, mas se for necessário, senão a gente vai conversar com todos aqui, tá bom? Ótimo. Então, vamos abrir os trabalhos, né? Boa noite a todos e todas. Eu sou Moisés Marinho, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Coordeno o projeto Coletivo Minerva Pix Arte e Cultura, e esta ação é uma das ações do nosso projeto. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, recebendo pesquisadores e militantes das práticas integrativas e complementares de saúde em nosso país. São pessoas que estão dentro do fronte, do SUS, desenvolvendo trabalhos, desenvolvendo pesquisas. São pessoas que, de fato, são referências nas PICs. A professora doutora Ana Cristina de Sá vai falar para a gente, né, sobre evidências científicas na imposição de mãos. Ela é doutora e mestre em enfermagem pela USP, enfermeira, pedagoga, psicóloga, tem formação em toque terapêutico nos Estados Unidos e Canadá, é membro da comissão de PICs do COFEM e coordenadora do GT PICs do Corém São Paulo. Autora de livros, participou conosco do CONAPICS, é uma parceira, e eu tenho uma alegria muito grande de ter aqui conosco a Ana Cristina. Junto com a Ana Cristina, temos aqui o Ricardo Monesi, que tem como título de sua fala, Reiki, uma abordagem científica. O Ricardo tem pós-doutorado em saúde coletiva e doutorado em psicobiologia pela Unifesp, mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é docente e pesquisador da PUC São Paulo, pesquisador do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, LAPIX, da Universidade Federal de Santa Maria, é pesquisador pioneiro a investigar cientificamente o Reiki. Para mim foi um prazer muito grande conhecer o Monesi, porque eu havia lido a tese dele com Reiki, eu havia lido os trabalhos dele, as entrevistas dele, e quando eu tive a oportunidade de acessar esse ser humano assim fantástico, eu fiquei assim lisonjeado, assim como também a Ana Cristina. Pessoal, vocês estão com duas referências e duas pessoas que foram marco na história de suas práticas, ok? E eu espero que vocês aproveitem, perguntem e não deixem escapar essa oportunidade de ter uma interação direta com essas duas pessoas tão especiais. Ana Cristina, Ricardo, eu não vou dizer quem vai começar primeiro, vocês tirei no para o ímpar, mas pelo que eu entendi, a conversa de vocês vai ser bem integrativa, né? Então, está com vocês, gente. Bom, hoje, então, que prazer estar aqui com todos vocês, com o meu humano de estrada, Ricardo. Moisés, muito obrigada, parabéns pelo Coletivo Minerva. É muito importante a gente estar aqui e discutir as PICs, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora no mundo, em que as pessoas vão precisar muito de harmonia e de equilíbrio, né? Vão precisar se harmonizar, e nada como uma imposição de mãos para ajudar nesse processo de, entre aspas, cura do geral, né, do serviço psicossocial, né? Então, eu não sei, Ricardo, que tal a gente começar falando um pouquinho, porque hoje nós vamos falar sobre pesquisa, sobre investigação na área da imposição de mãos, e que nós temos aqui dois métodos, o Reiki e o toque terapêutico, né? O Reiki mais popular, mais conhecido, né? E o toque terapêutico nasceu dentro da academia, como disse o pessoal, a Hilda, na outra live que teve sobre
imposição de mãos aqui, sobre terapêuticos, então é menos conhecido, mas a gente vai ver aí ao longo da discussão, em termos de resultados, as práticas de imposição de mãos têm quase todas o mesmo resultado, isso é muito bonito. Então, não existe o melhor ou o pior, isso precisa ficar mais claro, essa prática é melhor, essa é pior, e é que é melhor ou pior para você fazer. Você pode, às vezes, fazer duas práticas e você fala, não, mas eu me sinto melhor com essa, né? Eu me lembro de uma colega que era reikiana, era mestre reiki, e também fez toque terapêutico, ela falou, engraçado, tem paciente meu que tem com toque terapêutico, tem outros com reiki, e tem outros que eu falo, dessa vez eu atendi reiki, mas eu vou ver no toque terapêutico, mas é como a pessoa se sente melhor em termos de fazer aquela prática. Isso tem que ser muito claro, não existe melhor ou pior dentro das PICs. Ao contrário, a gente é integrativo mesmo, né? É um caldeirão que cabe em todas as panelas. Né? E é uma delícia estar em contato, por exemplo, com o Ricardo, porque a gente discute muito essa questão da ciência dentro dessas práticas. Então, se o Ricardo me permitir, eu vou dar uma introduzida aqui, depois aí eu passo a bola para você. Aí a gente vai conversando, né? E depois a gente podia partir para os métodos de pesquisa e tal. Então, eu queria dizer assim, o ciclo vital humano ele é não linear. O que é isso, né? Aliás, basicamente, ele é elíptico, né? Ele é como uma espiral, ele não... Eu já vou explicar o que é. Quantas vezes que você planeja 10 coisas, 10 a fazer na sua agenda, e se você conseguir fazer pelo menos duas, você graças a Deus, né? E você acha que é pouco tempo para fazer aquelas duas, né? E a gente se dá por satisfeito com isso. Bom, o conhecimento humano, ele vai seguir um pouco essa lógica, tá bom? Então, por exemplo, algumas fórmulas, alguns princípios que numa determinada época da história humana parecem verdadeiros, irrefutáveis, né? O que acontece? De repente tudo muda, né? E o rumo da humanidade dá uma guinada tal, mas uma guinada, às vezes até ela parece retroceder. Vocês lembram? De repente, a Idade Média retrocedeu, pensaram era outro que não podia falar nada, e aí, de repente, vai para frente, e assim vai, né? Mas nunca, mesmo assim, mesmo que pareça retroceder, esse conhecimento vai ser igual, porque como o ciclo é elíptico, né? A gente está sempre no nível mais elevado, a gente não volta para trás, sempre mais elevado, mais diferenciado do que estava antes. Quem cantou a bola disso aí foi o Lavoisier, né? Ele disse, nada se cria, tudo se transforma. E é verdade, né, Ricardo? Você está aí com as teses, com as orientações, né? O conhecimento ele vai se transformando, né? A gente fala, mas isso aqui o fulano falava assim, mas o Beltrano acrescentou alguma coisinha, e assim vai. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vai falar de pesquisa e investigação dentro da área de PICS, que nós estamos vendo que tem algumas coisas que não se adequam mais para o estudo das PICs na hora da investigação, né? Então, os métodos de pesquisa, eles não vão fugir muito a essa premissa do que eu falei aí, que o Lavoisier cantou a bola. Nada se cria, tudo se transforma, né? Ou seja, os métodos de pesquisa não são imutáveis, gente. Não vai existir lá para frente só pesquisa quantitativa experimental ou qualitativa. Vamos ter que ter universidade energética. As coisas vão mudar muito. O conhecimento humano está mudando muito. Daqui a um tempo, quem vai fazer cirurgia é nanotecnologia, né? Nem mais o ser humano, né? Quando a gente vê ficção científica, a gente está vendo lá na frente. Geralmente, quem escreve ficção científica são estudiosos, são cientistas, né? Então, o que acontece? Se esses conhecimentos não são imutáveis, eles não são parados, né? Eles se desenvolvem, eles se recriam, tá? E isso conforme a necessidade do pensamento corrente, daquela época da humanidade. Eu espero que a gente esteja aqui caminhando pela história, né? Tá bom? E isso vai, então, a necessidade do pensamento, pela forma que a ciência se desenvolve e também pela evolução humana. Porque o ser humano de hoje não é o ser humano lá das cavernas. Eu vou te dizer até que a gente é bem mais fraco do que o pessoal de lá.
pessoal lá naquela época fazia fio terra, botava o pé no chão, era forte. Hoje em dia, não. A gente anda com borracha no pé e fica dando choque em tudo. Tá, tá, fica cheio de íon. E aí tem o reiki toque-terapêutico para ajudar a resolver essa questão. Mas tudo isso que eu estou falando pode parecer, às vezes, grego, mas a gente vai falar aí para frente algumas coisas, né? Bom, enfim. Você se considera um cientista, né? Daqui a pouquinho eu vou parar e vou deixar para o Ricardo falar. Porque quem é um cientista? Quem que é cientista? O cientista, ele tem que estar aberto à mudança, então. Porque é o que eu disse, a sociedade evolui, o conhecimento evolui, né? Ele deve se esforçar na busca, então, da resposta ao fenômeno que vai se apresentar na frente dele. Hoje em dia, se vier uma assombração aqui na minha frente, ao invés de eu ficar com medo, eu falo, nossa, que coisa interessante. Será que é de outra dimensão? O que será essa manifestação? Vocês estão entendendo? Você estudar física quântica, como o Ricardo, como eu, você estudar esses fenômenos, perde um pouco do misterinho, perde um pouco da graça do que era antigamente visto como metafísica e tal. Mas é muito legal, porque a gente começa a ter outros olhos. Então, o que é teorizar? Teoria quer dizer, é a visão de mundo. Você coloca os óculos, eu ponho os óculos do toque terapêutico, do reiki, que é a medicina vibracional. Quando eu enxergo que o ser humano ele é, né, integrado com o ambiente, e o ambiente vai influenciar o campo de energia do ser humano, assim como o ser humano também troca com esse ambiente. Aí rola um monte de coisa, mas, enfim, é a forma que a gente vai abrindo os olhos, né? Então, o verdadeiro cientista, ele tem que estar aberto a isso. O fenômeno se apresenta na frente dele, ele tem que ter uma mente investigativa, aberta a novas possibilidades, né? Se eu achar que não é bem assim, eu vou ter uma visão muito reducionista. Eu vou reduzir muito a tridimensionalidade ou bidimensionalidade. Eu vejo que está aqui. Ué, será que o ser humano é uma coisa só, bidimensional, tridimensional? Então, a teorista que eu gosto muito, que é a Marta Rogers, diz que o ser humano é pandimensional. Em dimensões nós precisamos encontrar ainda por aí. Hoje a gente fala muito das dimensões bio, psico, sócio-espirituais. Mas será que tem mais coisa aí? Né? Ou seja, eu não posso ser anticientífico, e aí que eu vou passar a bola para o Ricardo, o que ele acha disso. Ricardo, então será que, quando a pessoa é reducionista, ela enxerga assim ciência, eu vou provar esse fenômeno aqui, isso aqui é assim. Não seria anticientífico dizer que a ciência vai provar que as PICs são charlatanismo porque a pesquisa não tem trazido efeitos satisfatórios e comprováveis na sua eficácia? É tudo efeito placebo? É absurdo o governo investir dinheiro público nisso? Então, será que essa forma de enxergar não é tão profissão de fé quanto o que eles criticam em relação ao placebo? Passo para você a bola agora um pouco, para você colocar a tua visão em relação a isso. Bora lá, irmã. Bora. Boa noite, novamente, a todos e todas. Moisés, obrigado novamente para deixar gravado aqui, né? Ana, que introdução maravilhosa, né? E eu começo a minha fala, com toda humildade, trazendo uma frase do Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu lembro dessa frase, e quando a gente fala em ciência relacionada às práticas de imposição de mãos, essa frase, para mim, ela foi muito importante, porque eu falo para todos vocês, talvez se não tivesse essa frase, eu não estaria aqui com vocês, né? Que é a questão de termos. Vocês estão me ouvindo? Que o som ficou tão legal. Eu lembro, Ana, que quando eu apresentei o meu projeto de mestrado, a primeira coisa que disseram era que estudar Reiki não era uma questão de ciência. E que os determinados institutos de pesquisa, por assim chamados, né, eles trabalhavam com questão de ciência. E quando eu fui
demandado a me confrontar com isso, pessoal, e falaram para mim, você tem de pensar que, dentro da questão da ciência, enquanto um grande instituto, você quer investigar uma coisa que não existe evidência. E aí vem a frase do Carl Sagan. Quem disse que a ausência de evidência não constitui-se como evidência da ausência de um fato ou fenômeno? E eis que eu trago a vocês aqui uma coisa que a gente conversa bastante com a Ana, com outros pesquisadores que estão aqui, né? Depois que 3 pessoas, né, que estavam montadas neste grande instituto que trabalhava com a grande questão de uma ciência, né, que queria colocar, né, dentro das suas mãos todo o conhecimento e fechá-lo, a gente com isso traz a perspectiva do quê? Que, na verdade, quando a gente trabalha com práticas integrativas, nós queremos não apenas abrir as mãos, mas abrir os braços e nos jogarmos a uma questão chamada desconhecido, que incomoda pra caramba. Porque todo mundo acredita no desconhecido, mas ninguém tem evidência da existência dele. E eis o que eu falo para vocês. Quando falaram para mim, reiki é placebo, macumba, bruxaria, né? E foram colocando adjetivo, 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 adjetivo. E aí eu falo, adjetivos até que demonstram o quanto falta, às vezes, de cultura, porque é um instrumento de percussão africana, né? E bruxaria, desculpa, mas todo mundo tem um pouco de bruxo e bruxa dentro das famílias, né? Eu falo, eu sou filho de benzedeira, né? Eu sou neto de benzedeira. E a gente tem uma questão com as benzedeiras, né, Ana? Que a gente defende muito elas, né? Eu lembro que chegavam e falavam assim, poxa, mas sua avó faz uma coisa com a mão, né? Aquilo era o benzimento, né? E hoje o benzimento está dentro da ciência, né? Eu lembro que quando eu comecei, muita gente chegou para mim e falou assim, você não tem medo de jogar o seu nome, né, na lata do lixo, pesquisando coisas que não existem comprovações? Eu falei, poxa, mas é por não ter comprovações, por não ter evidências que a gente precisa se debruçar sobre isso. E mais do que isso, hoje, por exemplo, que é uma coisa que nós dois, eu e Ana Cristina, discutimos, e outros pesquisadores estão aqui também, né? Nós, enquanto pesquisadores das práticas integrativas e até da imposição de mãos, né, do toque terapêutico e do reiki, nós temos um compromisso muito sério, e toda a comunidade que faz ciência de verdade sobre a questão das práticas integrativas. E o que é fazer ciência? Não é querer, como disse a Ana, provar na marra que funciona. Nós não queremos isso. Como não queremos pegar e acabar com as faculdades de medicina tradicionais. Nós não somos inimigos dos médicos, não somos inimigos dos farmacêuticos, nós não somos inimigos de ninguém. Tudo bem que a gente tem uma porção de gente que não gosta da gente, né, Aninha? Né? Mas nós devemos pensar o seguinte, nós passamos séculos trabalhando com modelos de pesquisas baseados em quê? Você tem que buscar avaliar números, pesquisa quantitativa. E, na verdade, existe uma coisa chamada alma, chamada sentimento, chamada espiritualidade, chamada substrato ou essência do ser humano, que às vezes o número não consegue registrar, como também, né? E aí, é uma coisa que a Ana já tadinha, tá cansada de ouvir, que toda hora eu falo disso. Eu tenho o prazer de trabalhar com alguns físicos, com engenheiro elétrico, né? 10 anos estudando o quê? Campos hiperfinos, sistemas comunicacionais, né?
física não maxwelliana, que vai até além da física quântica, né? Tanto tempo que a gente conversa com outros pesquisadores, para quê? Para buscarmos outros modelos que fujam aquele padrãozinho, né? Qual é o padrãozinho? Tem que fazer um estudo quantitativo, duplo cego, placebo, randomizado, controlado, blá, 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 blá. A gente não quer também destruir ou desmerecer isso, mas isso tem um lugar. Mas qual é o lugar que, por exemplo, eu, a Ana e tantos que trabalham com as PICs, qual é o lugar da pesquisa, por exemplo, na prática de imposição de mãos? A gente não pode mais ficar restrito simplesmente a avaliar números, a avaliar dados que são cuspidos pelo computador. Isso é importante, mas tão importante quanto isso é que nós possamos olhar nos olhos das pessoas de quem cuidamos e entender o que se passa por dentro delas, né? Entender, por exemplo, por que existem tantas pessoas utilizando as práticas integrativas e as técnicas de imposição de mãos dentro desse contexto de Covid, né? Eu não tenho como, né, chegar e mandar um eletrofisiógrafo para uma pessoa pelo SEDEX. Mas eu tenho como pegar e fazer um questionário, né, como que está sendo tocado pelo grupo do professor Márcio Badic, né, com toda a colaboração das outras universidades, a Abel, que nos ouve aí também, de pensarmos por que as pessoas estão utilizando as PICs na Covid. Por que as pessoas se utilizam das mãos? Eu quero trazer a vocês aqui uma perspectiva que eu e Ana, né, nós não somos os únicos, pelo amor de Deus, e nós não somos os detentores de todo o conhecimento. Nós, na verdade, somos parceiros de todos os que estão aqui. Parceiros, principalmente, de você que é terapeuta, né, de você que trabalha com educação popular, você que trabalha em todas as esferas da integralidade, né, e que nós trabalhamos por vocês e trabalhamos pelos usuários, né? E nós valorizamos o quê? A questão de outras coisas que vão além do que às vezes os números revelam, né? Eu falo, Ana, que toda a questão que envolve ciência envolve o que muito do mindfulness nos ensina, né? Atitude de abertura, criatividade, não julgamento e, sobretudo, curiosidade, né? Nós estamos aqui hoje porque eu e Ana Cristina, né? Moisés, né? Moisés trabalhava com uma coisa que eu tenho medo até hoje, que era bioquímica, né? Eu juro para vocês, né? Olha, até a cara dele está melhor hoje em dia, que ele trabalha com PICs, né? Imagino quando ele trabalhava com bioquímica, né? Mas, gente, vamos pensar, né? O que é ciência, né? Essa atitude de abertura que a Ana falou, é abertura de criatividade, é abertura de não termos preconceitos. É uma abertura que a ciência da imposição de mãos, ela cumpre aquele maravilhoso clichê que é o quê? O que eu posso fazer por você hoje? Posso te dar uma mãozinha? E detalhe, é aí que a gente entra, né? A gente entra na questão, o que significa estender a mão para uma pessoa, né? O que significa, né, quando uma pessoa vem e nos busca? Eu vou pegar e vou falar, por exemplo, rapidinho. Meu mestrado foi com reiki em animais, né? Nós usamos o modelo do camundongo, por quê? Porque falaram de placebo, que era um demônio, né, até pouco tempo atrás, e que, na verdade, faz parte da nossa natureza. Depois eu fui fazer reiki nos idosos. E aí tanta gente virou e falou para mim, você vai estudar espiritualidade em pessoas acima de 65 anos? Imagina que imposição de mãos, imagina que reiki vai alterar alguma coisa sobre isso.
Espiritualidade do idoso é sedimentado, né? E eu lembro até hoje que eu falei para essa pessoa que sedimentada é a arrogância e a empáfia do ser humano, né? Em pensar que as coisas são imutáveis. Na verdade, o grande segredo é não ter segredo, é ter essa dinâmica, né? E aí, no pós-doutorado, eu fui para onde? Eu fui fazer a questão do reiki, trabalhar a questão do mindfulness. Aonde? Naquela pessoa que mais cuida de todos nós e que, infelizmente, às vezes menos se cuida. Daqui a pouco eu vou passar a bola para a Aninha. Ana, uma enfermeira de excelência, né? Desses 26 anos que ela tem hoje, né? Olha essa cutis, gente, olha essa pele, né? Essa jovialidade toda é do toque terapêutico. Mas, assim, anos e anos de hospital, né? Eu, enquanto pesquisador, atuando também dentro do hospital, né, os últimos 2 anos e meio cuidando de crianças, né, com o reiki vendo resultados extremamente positivos. O que eu quero passar para vocês é o quê? Né? Nesse prólogo, que está quase acabando já o tempo, né, mas está interessante. Nós temos uma questão forte, que é o quê? A pesquisa, hoje em dia, ela está aberta. Ainda existe preconceito? Muito. Mas as pessoas, né, estão dispostas, e é dever da ciência não virar as costas, mas, sobretudo, tornar os olhos à frente e ter a coragem de estender as mãos e explicar como uma pessoa que recebe toque terapêutico, ela chega para a gente e fala assim, poxa, eu recebi toque terapêutico, foi tão bom para mim, né? Recebi reiki, isso fez com que eu respirasse melhor, né? Fez com que a imposição de mãos fez com que eu compreendesse melhor quem eu sou, né? O que nós temos a dizer a vocês inclusive até uma pergunta que foi enviada até agora há pouco, né? Nós temos, dentro das práticas integrativas, um time de pesquisadores extremamente comprometidos, né? De mãos à obra, né? Eu falo, eu particularmente, eu passei pelo modelo animal, pela pesquisa básica, pela pesquisa clínica e pela pesquisa direcionada a quem cuida, aos profissionais de saúde do SUS, né? E a gente vê o quanto que eles são permeáveis à questão do cuidado, de serem cuidados e do autocuidado. E às vezes o que mais reclama é tempo. E às vezes o preconceito vem do gestor ou de outras pessoas, né, Ana? Que falam assim, imagina, você colocar as mãos, né? Isso não funciona, né? Quem disse que não funciona? E por que não buscar? Não provar. Isso é uma coisa muito importante. Nós não queremos provar na marra. Nós estamos abertos à investigação, né? E aí, Ana, eu quero te devolver a bola só para falar, para matar a curiosidade de todo mundo aqui, como é que você começou essa história de investigar o toque terapêutico? Uau! Bom, eu vou fazer um parênteses em relação a isso, e aí eu quero comentar dentro da pesquisa que você falou também, né? Como é que eu comecei? Foi de uma forma totalmente inédita. Isso até eu lancei um livro agora no começo do ano, já em abril, acho que foi, sobre o toque terapêutico, então está fresquinho, 2020, pela Nova Praxis Editorial, uma editora muito legal para a área de Pix, viu, gente? Muito boa mesmo. E eu conto essa historinha lá. Eu era estudante de enfermagem em 1970 em Guaraná de Rolha, entendeu? Eu tenho 39 anos de formada aí, né? Então, assim, estou com 60 de vida, estou bem. Mas, e aí eu estava fazendo um estágio, eu sempre fui muito nerd na minha vida. Sabe aquela pessoa que estuda, que vai lá, que lê, que não sei o quê. Então, eu sempre fui muito científica, muito quadradinha nesse aspecto. E eu
fui fazer um curso à noite no hospital que eu estagiava, lá na USP, e aí estou lá no curso, começo a ouvir gritos de dor. Falei, que isso? Aí, na hora do intervalo, eu falei, acho que é o paciente que eu estou cuidando. Eu era aluna do 2º ano de faculdade. E aí fui lá. E a minha colega, a enfermeira, dando para ele analgésico e tal. Eu falei, não adianta. A dor dele não é física, é emocional. Ele está, assim, muito triste, porque ele foi fazer uma... Deixa eu explicar isso aqui, para não fazer feminino. Foi fazer uma limpeza numa ferida e voltou sem a perna e ninguém contou para ele que ele ia fazer amputação. Você imagina, então, ele estava muito triste, mas tinha muita dor. Fazer uma amputação é uma cirurgia bem grandinha, né? E ele, gritando, ele era diabético, já estava cego por conta do diabetes, e era professor da universidade. Muitos professores se internavam nesse hospital. E eu cheguei e falei, fulano, aqui é a estagiária que está aqui com você de dia, mas eu ouvi seus gritos vindo aqui. Ele falou, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, segurou minha mão assim, e as catraquinhas aqui, tchaca, 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 tchaca. O que eu vou fazer, né? Aí eu fui pesquisar na minha mente científica, falei, vou para o lado da espiritualidade, é necessidade humana básica, quem sabe o que falta para ele ficar melhor. Falei, você é religioso? Ele falou, sou católico. Falei, tá bom, então, vamos rezar uma Ave Maria juntos? Né? Aí ele falou, tá bom, qualquer coisa. Eu peguei na mão dele, tinha a vontade dele ficar bom, a gente começou a rezar ali, de repente eu senti uma coisa que saiu de mim, passou para ele, ele falou, o que você fez, menina? Eu falei, não sei. Tem a mínima ideia. Aí ele falou, eu vou dormir agora, que Deus te abençoe, e fez assim, você é um anjo, e dormi. No dia seguinte, cheguei lá e ele estava sentadinho. Oi, tudo bem? É você? Chegou? Ai, que coisa boa aquilo que você fez ontem. Eu saí de lá, assim, meio besta, né? Eu não fiz nada. E ainda eu fiquei cansada fazendo isso aí. Não sei o que aconteceu, né? E aí, caiu no meu colo. Sabe o que é cair no colo? Uma semana depois, uma revista chamava Fatos e Fotos. Nem existe mais. E eu abri a revista e tinha uma reportagem sobre o toque terapêutico de uma enfermeira que tinha defendido o doutorado com essa técnica lá na Universidade de Nova York, que está ali, eu fiz os cursos também por lá, e ela falava dessa técnica, e que passava energia, eu não entendi muito bem, eu escrevi para ela, porque naquela época você escrevia, não tinha WhatsApp, né? E ela, eu falei, nem vai dar bola, uma estudante de enfermagem, passa um mês, chega na minha casa um calhamaço de coisas sobre o toque terapêutico. E eu li e falei, nossa, tem tudo a ver com o que aconteceu. E eu comecei a estudar. Mas as pessoas chamavam a gente de bruxa, né, Ricardo? Então era complicado. Então a minha trajetória começou aí, mas eu só pude realmente, eu tentava fugir disso, mas não tem jeito, o universo te leva, né? Falou, não, você tem que fazer isso. Eu estava de cara desse negócio, falava, meu Deus, tem que estudar. Aí lá fui eu. Já no mestrado, eu não consegui ainda falar sobre o toque terapêutico, mas no doutorado, eu falei, agora é uma tese, eu tenho que trazer uma coisa nova. E eu fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá, fui fazendo as formações, fiquei devendo até o cabelo, acho que eu vendi para poder ir para esses lugares. Estudante, né, gente, não tem dinheiro, mas eu fui, fiz a formação e falei, preciso levar isso para as pessoas, porque é muito legal. E vamos ver o que acontece se eu aplicar para mulheres mastectomizadas sob tratamento quimioterápico, né, que tinha muitos efeitos no sistema gastrointestinal, é a minha pesquisa de doutorado, e peguei itens, inclusive hemoglobina, e mucosítica, é uma coisa que você tem como acompanhar, gente, dos 10 itens que eu pesquisei, os 10 foram favoráveis no grupo experimental, a aplicação do toque terapêutico de uma forma que eu não podia imaginar, que eu mandava para a estatística e falava, faz aí que eu não quero ver. E ela falou, pode parar, porque já tem um resultado que nem eu estou acreditando. Eu falei, sério? Sério. Então, assim, poderia ter sido o contrário, Ricardo. Poderia ter visto, né, que não teve efeito nenhum. E, tanto você provar na tua hipótese 0, que não tem efeito algum, ou na hipótese 1, que teve efeito positivo, né, significante do ponto de vista científico, é importante. Porque para aquele caso, alguma coisa, a gente tem casos de queimados que o toque terapêutico não são muito agradáveis, porque a pessoa sente dor quando você começa a estimular, porque gera calor, né? E o calor, para quem é queimado, é desagradável,
provoca dor, mas no dia seguinte não vai sentir dor nunca mais. Só que quando você começa a fazer, a pessoa sente dor. Então, tá aí. Então, os estudos, eles são importantes para a gente saber, para a gente descobrir se aquele efeito é bom ou não para um ou outro caso. Então, foi essa historinha, eu não sei se é essa que você queria que eu contasse, né? Hoje eu sou referência aí, sul-americana nessa área do toque terapêutico, e amanhã, inclusive, eu vou fazer parte de um seminário, vou representar o Brasil falando sobre toque terapêutico. Eu estou assim, nossa, que coisa boa, né? É muito legal quando você pesquisa e vai vendo que tem que pesquisar mesmo. Então, assim, eu queria complementar agora, contar essa historinha, né? Que a gente comece a pensar como cientista, nessa área que a gente está, né? A ciência está revelando o quê? Que pelos métodos atuais, então, os resultados pelos atuais apontam que sim, do ponto de vista quantitativo, a gente tem sutis diferenças assim, de significância em grupos experimentais em favor das práticas integrativas e complementares em saúde. A gente está vendo que isso é verdade. E também tem pesquisas mostrando a ativação da glândula pineal, quando você estimula a espiritualidade, quando você trabalha com a medicina vibracional, né? Que a gente vai trabalhar com o campo vibracional da pessoa. E a pineal começa a se mexer. A glândula, então a gente tem cascatas de hormônios que vão atuar quando você aplica uma imposição de mãos, né? E aí, quando você confronta esses sujeitos que tiveram a vibração da pineal, que tiveram a aplicação da imposição de mãos com os grupos que você não fez isso, há uma diferença que é comprovada em favor das práticas integrativas, quanto a pessoa se sentir mais relaxada, quanto a que ela tem efeitos no sistema imunológico positivos, no sistema de cicatrização, e aí a gente tem cada vez mais visto grandes resultados aí. E muitas vezes você apresenta essa pesquisa e tem cientistas que falam assim, e se apresenta 80% da amostra em favor da prática integrativa. E o cara vem e fala assim que isso é placebo. Como assim? 80% da amostra dá positivo e isso é efeito placebo? Então vamos falar um pouquinho, né? Isso na pesquisa quantitativa. Na qualitativa, né? Sempre que você compara o indivíduo que recebeu a prática integrativa com aquele que não recebeu, né, você tem como vai estimular a espiritualidade, vai estimular o relaxamento. Sempre você vai ter uma resposta positiva, né? São muito, muito positivos os resultados em favor das práticas integrativas. E aí tem os críticos que dizem assim, a pesquisa qualitativa não é exata, não possui peso científico. Como não? A pessoa está lá, ela está dizendo, ela está colocando seu depoimento do que ela sentiu, e você está falando de saúde, não mais de doença, né? Agora, tem muita pesquisa aí que é um interminável questionário pré-determinado de respostas que estão prontas, e tem uma perguntinha aberta lá no final e a pessoa diz que isso aí é qualitativo. Então, a gente tem que pensar também que método é esse que está sendo usado, né? Que não respeitam a expressão real daqueles sujeitos de pesquisa, das pessoas que você está pesquisando em relação às questões realmente importantes, vamos dizer assim, quanto à vivência daquele fenômeno. E isso é uma observação minha, tá? Eu acho que eu vejo pesquisa qualitativa, primeiro que ela é muito mais difícil de fazer do que a quantitativa, então engana-se quem diz que a qualitativa não é uma pesquisa que tenha resultados, tem sim, você está dando a chance de ouvir o depoimento, a pessoa se expressar, né? Então, o que acontece, né? O que se depende disso que a gente está falando é que até o momento, até hoje, os métodos de pesquisa atuais não têm respondido muito bem às necessidades investigativas da área de práticas integrativas, né? E do campo vibracional. Agora que se está estudando, né, outros meios. Então, a gente está gerando, gente, com as PICs, uma nova era, tá, de pesquisa, e que não exclui as anteriores, porque vai ter pesquisa clínica também, vai ter quantitativa, vai ter qualitativa, e a gente vai trazer mais coisas. Nós vamos acrescentar novas
metodologias, principalmente no campo da física quântica, né? Nós vamos ver que novas dimensões estão se abrindo aí. Estamos pesquisando energias sutis que têm resultados bombásticos, a energia sutil, mas o resultado é grande, né? E isso vai recriar esse fazer para o ser humano em práticas novas, tá? Em práticas que têm tudo a ver na área da saúde e em muitas outras, né? O que vai acontecer com essas metodologias? Tem isso que eu falei para vocês. Essas metodologias vão tratar da saúde, porque as metodologias que a gente tem hoje tratam da doença. Nós queremos tratar da saúde das pessoas. Aliás, essa nova mentalidade científica, né? Não existe esse conceito estático de saúde, como o polo oposto da doença. Na realidade, esse é um outro pensamento muito reducionista, achar que saúde e doença são polos, né? Isso amarra muito a pesquisa nessa nova forma de pensar humano, né? A gente vai buscar, hoje, em termos de saúde, qualidade de vida e de morte. É você também ter um processo de finitude de qualidade, né? Então, o processo vital inteiro nosso, ele pode ser saudável, e até a morte física, que é o que a gente tem visto aí na Covid, que você, às vezes, levar a pessoa a uma prática integrativa, ou usar com o seu colega lá, que vai entrar, né, os meus colegas enfermeiros que vão entrar para a batalha, ou mesmo médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, você fazer usar o mindfulness, né, Ricardo, para fazer uma meditação antes de entrar para o plantão, gente, está dando um resultado maravilhoso. O pessoal do Sul aí está trabalhando com isso, né? Ou seja, a gente tem o objetivo de alcançar o máximo equilíbrio possível das pessoas com essa pesquisa. Eu gostaria de... Posso partilhar aqui uma coisinha? Deixa eu ver o que eu queria pôr aqui para vocês. Posso? É rapidinho. Espera aí. Aqui, eu vou pôr a janelinha aí para vocês. Vamos ver se entra. Entrou, pessoal? Sim! Sim, Esse aqui, só para vocês terem ideia... GDV. Esse é o GDV, né? Esse aparelhinho aqui, ele está mais bonitinho hoje em dia. Esse foi o primeiro, né? Eu peguei um antigo aqui. O GDV, ele foi desenvolvido pelo professor Konstantin Korotkov, é o cara que inventou o aparelho de PA. Esse aqui é o filho dele, né? Lá na Universidade de São Petersburgo, né? Lá na Rússia. Porque eles queriam acompanhar o desempenho de atletas. E lá na Rússia já se trabalhava com alfaquinha há muito tempo, e desenvolveram esse aparelho aqui, que é o GDV, né? E esse aparelho, ele já traz para a gente como que está o campo de energia do indivíduo. Então, vocês veem, essa pessoa aqui está com uma falha aqui no campo energético, né? Para mim, como top terapeuta, eu vou palpar toda essa parte aqui do campo e vou sentir essas alterações aqui com a mão. É uma questão de treino. Então, por exemplo, aqui tem uma espícula, tá vendo? Se eu passar a mão aqui, com certeza eu vou sentir um aquecimento. Aqui eu vou sentir uma ausência do campo. Vocês estão vendo a flechinha aí? Acho que sim, né? Então, esse aparelho também vai me dar uma ideia de como que estão os chakras do indivíduo. É muito legal você trabalhar com esse aparelho. Então, eu, no momento, estou desenvolvendo com... a gente voltou? Não sei. Voltou, né? Então, estou trabalhando como padrão ouro com o GDV para desenvolver um diagnóstico de enfermagem da NANDA, que é a North American Nursing Diagnosis Association, né? Que esse diagnóstico tinha sido retirado da NANDA. Eu estou orientando o pós-doc lá na Unifesp, junto com a Alba. Você deve conhecer a Alba, né Ricardo? E a minha orientanda é a Camila Carneiro. E assim, nós vamos, então, usar esse aparelho com padrão ouro. A gente vai palpar o campo de energia
e depois a gente vai comparar o que nós encontramos com o que o aparelho mostra. E vamos ver no que dá. Então, esse é o novo tipo de tecnologia, a ressonância magnética, que mostra áreas do encéfalo que ressoam quando você faz essa ou aquela terapia, tem esse ou aquele resultado. Ou seja, a gente vai estar partindo para uma outra era, então o meu resultado clínico não vai estar só no número, mas vai estar também no gráfico que eu vejo a partir do campo de energia da pessoa. Isso é física, né? Então, só assim, para terminar um pouquinho dessa parte, né? O que a gente está vendo? É que essas reações vibracionais que nós estamos pesquisando, elas trazem um resultado de bem-estar das pessoas em geral, inclusive daquelas que têm dor aguda ou crônica, né? Que é esquecido ou atenuada quando ocorre com a vibração real. Então, eu já tive paciente que tinha herpes zoster, ele falava, não fala para mim por que você veio. Aí, na hora que eu ia lá, eu falava, nossa, amigo, o que você tem aqui na lateral? Eu falei, eu vim porque eu tenho herpes zoster, eu tenho dor. Então eu não perguntava antes, porque eu queria ver se o que eu estava sentindo ali no campo não tinha influência externa. E aí você trata e o cara volta na semana seguinte e fala assim, sabe o que aconteceu? Eu esqueci da dor. Faz 3 anos que eu estou com essa dor. Então, esse discurso numa qualitativa é muito importante, mas eu também olhar no GDV e comparar com o meu achado é muito interessante, né? Então, nós temos que estar abertos a novos dados, estar aberto a encontrar o sim e o não, né? A gente tem que estar aberto a investigar e, a partir daí, criar esses novos métodos ou recriar em cima dos que existem para adequar a nossa pesquisa na área de práticas integrativas. Então, é isso que eu queria, complementando o que o Ricardo falou, né? Porque a gente, para ter uma sociedade saudável, a ciência vai ter que buscar harmonia social, né? Entre o ser humano, o ambiente que ele vive, a Terra e só o universo. É isso que a gente tem que equilibrar por aí, né? E eu não posso ficar reduzindo meu pensamento se eu pretendo me equilibrar com o universo, porque tudo é energia. É um conceito que quem está nessa área fala... Para mim, não existe matéria no mundo, existem transformações de matéria, existe energia mais ou menos condensada. Então, você passa a enxergar o mundo de uma forma muito diferente para você seguir o caminho da pesquisa. É você, Ricardo. Vamos nós. Tem uma coisa super interessante, Ana. Eu tive o prazer de fazer uma banca logo no começo da epidemia com o Korotchikov, né? Acho que foi a primeira banca à distância que eu fiz com ele, né? Com ele, com outro professor dos Estados Unidos que trabalham também com a questão do GDV, do Érico, né? Que é um aluno que ele foi meu aluno na graduação na psicologia, né? Ele fez um doutorado em ontopsicologia, e depois ele foi fazer o doutorado dele com um outro doutorado, né? Eu falo que a gente é maluco, né? A gente é taxado de maluco, o Érico é maluco vezes 2. Pessoa que eu gosto demais. Foi fazer um outro doutorado em engenharia elétrica, né, na Unicamp, exatamente com a questão do GDV e os campos informacionais. Complementando e deixando para todos vocês, né? A Ana, ela mostrou o quanto que hoje em dia a gente consegue utilizar de recursos tecnológicos para a gente fazer experimentações fora, às vezes, dos eixos, das caixinhas, das gavetinhas, as quais os reduzem, né? Eu estava conversando com uma grande amiga nossa, que é a professora doutora Rogélia, né? Lá de Recife, e ela me perguntou sobre pesquisas com reiki à distância, né? Eu já fiz um experimento com reiki à distância que virou uma monografia de conclusão de curso de especialização, Ana, né? E a gente utilizou o quê? A gente utilizou um eletrofisiógrafo, né? Mas a gente forçou muito a questão de ser o que nós chamamos de uma metodologia híbrida, né? Aonde nós temos tanto a questão
do estudo Quant, mas a gente valorizou muito a força do estudo Quali. Né? Como a Ana disse, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, estou vendo muitos alunos aqui, Ana, é assim, a gente precisa começar a valorizar esses modelos híbridos. Né? O pessoal está chamando de modelos híbridos, eu acho fantástico, né? Porque, na verdade, ele congrega. Eu falo, quando o pessoal fala para mim, o que você acha de Quant-Quali? Eu falo, pesquisa Quant-Quali é o maior exemplo de integralidade que existe. Né? Porque dentro do paradigma integrativo, o que a gente promove? Encontro de saberes. Né? A gente está encontrando, está fazendo com que os números, né, mais duros, né, mais secos, consigam se encontrar com a sutileza do paradigma qualitativo, né? Também gostaria de deixar aqui com vocês, antes da... Agora foi a vez da Ana cair, viu, Moisés? Né? Mas eu vou continuando aqui enquanto ela volta, que eu caí, depois voltei, agora acho que a Ana volta também. Uma coisa importantíssima, para que eu acho que a gente tem que colocar isso, Ana Cristina, eu, né, nós somos de uma época, eu brinco de uma época, a gente fala que a gente parece velhinho já, né? A Ana Cristina é bem mais nova do que eu, né? Muito mais bonita do que eu. Voltou, né? Você pegou que eu tô falando que você é linda, né? Lógico, eu tinha que voltar nessa hora, você acha que... Né? Mas uma coisa que a gente gostaria de deixar é o seguinte recado para quem está interessado em fazer pesquisa com práticas de imposição de mãos, com toque terapêutico e reiki. Primeira pergunta, é possível fazer? Sim. Né? E isso a gente afirma com todas as forças. Sim, é possível. Em todos os campos do conhecimento? Sim, em todos os campos do conhecimento. Né? Eu já orientei, por exemplo, um TCC, Ana, que fala, né, de uma aluna, assim, que quando ela me procurou, eu falei assim, meu Deus, mas arquiteta, né, como é que vai trabalhar a questão da arquitetura com reiki, né? E aí a gente trabalhou em cima do Gokai, né, em cima dos 5 princípios, né? Eu já trabalhei, por exemplo, a gente já vem desenvolvendo trabalhos com jovens que estão aí em processos de reabilitação social, né? A gente tem muitos campos, e uma coisa importante para todos nós aqui, que é um compromisso de Ana Cristina de Sá, meu, e de muitos pesquisadores que estão aqui dentro desta live, né? E que vão nos assistir depois do YouTube. Nós temos um compromisso de fazer o quê? Pensar metodologias que sejam rigorosas. Nós temos um dever de trabalharmos em conjunto, né? Porque eu falo que é uma baita incoerência a gente trabalhar com as mãos e não se dar as mãos, né? Ainda que virtualmente, neste momento de pandemia, que a gente se dá as mãos no virtual, né? Mas a gente precisa fazer isso. E, principalmente, que vocês tenham a certeza que nós, pesquisadores mais antigos, né, Ana? Tem gente que fala assim, né? Meu Deus do céu, né? Será que eu vou conseguir falar com a Ana Cristina de Sá? Será que eu vou conseguir falar com o Ricardo Monesi? Nós não mordemos, né? Somos vacinados, né, Ana? E estamos à disposição de vocês, assim como muitos outros pesquisadores, né? Eu falo isso porque tem gente que fala, pô, você é da velha guarda, né? Eu me considero um pouco da velha guarda, até a Isabel, se ainda estiver aqui, ela deve estar dando risada, porque eu estava numa reunião com a Ana Tânia, né? Eu venho trabalhando desde 2000 com a questão de estudo dentro das PICs, né? E uma coisa que nós gostaríamos de deixar é o quê? Não tenham medo. Hoje nós temos professores comprometidos como Moisés. Nós temos as melhores universidades do país comprometidos, né, com a questão da pesquisa, do ensino e da assistência. Eu falo que só aqui no estado de São Paulo, nós temos os 3 maiores
hospitais privados com trabalhos correndo em relação à questão do toque ou do reiki, né? Eu falo que uma coisa que me deixa encantado são hospitais públicos, como, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo o Complexo Hospitalar do Mandaki, que a Ana conhece. A gente tem um serviço lá que foi construído por uma senhora que é a dona Edilma Gonçalves, que é uma pessoa maravilhosa, um serviço que tem quase 10 anos, mais de 100 voluntários que aplicam reiki, cromoterapia, e começaram agora com florais Saint-Germain lá, né? E eu apoio esse trabalho da dona Edilma e do pessoal do Mandaki como? Trabalhando com pesquisa. E, por favor, né, não tenham medo, tenham segurança, nos contatem, né? Professor Moisés está abrindo o coletivo Minerva, ele está abrindo as portas, né? Os pesquisadores querem esse contato, né? Antes da pandemia, a gente brinca, né, Ana? O que a gente viajava de avião, né? O pessoal pegava e falava assim, eu quero ter a sua vida, né? Segunda-feira você está no Nordeste, né? Terça-feira você está no sul do país, quarta-feira você está no Centro-Oeste, quinta-feira Brasília, sexta-feira no Rio, e ainda dava aula na graduação, né? Subindo e descendo de avião. Nosso compromisso não era, a gente brinca, não era fazer turismo. Quantas vezes eu falo, gente? Eu fui mais de 10 vezes para Fortaleza e nunca consegui ir na praia. Mas a minha felicidade de estar em Fortaleza era estar com os grupos que trabalham lá, né? Hoje, virtualmente, né? Mas, assim, tenham essa certeza. É possível fazer pesquisas com toque terapêutico, com reiki, pesquisas de qualidade, né? Nós temos professores disponíveis, temos grupos de pesquisa, não só no Brasil, como no mundo, né? E a gente fala, né, Ana? A prova maior disso não é Ana Cristina de Sá, que é a maior referência interplanetária e galáctica do toque terapêutico, né? Não é a presença do Ricardo Monesi aqui, que a gente é trabalhador como vocês todos, a gente não é melhor. Tem gente que fala assim, eu quero receber reiki do Ricardo Monesi, que é meio diferente. Gente, meu reiki não é diferente de ninguém, né? Eu falo, eu tô de camiseta, né? De yoga ainda, né? Para fazer um charminho, mas nós estamos aqui para trabalhar, especialmente a gente tem esse trabalho muito voltado também para o SUS, né? Nós queremos, através das pesquisas, levantar informações para que os nossos usuários, e para que todos nós, enquanto usuários, lembrando do princípio básico do SUS, que é a universalidade, tenham segurança, não só em receber o reiki, mas procurar formações e se tornarem cuidadores também. Como a Ana, né, fez, né? Ela pegou o chamado dela, veio através de um paciente. Eu falo que o meu chamado, Ana, veio através da minha experiência. Eu tinha uma depressão danada, né? A depressão me levou para o reiki, né? E tenho certeza também de uma coisa, às vezes a gente acha que o caminho, que a gente escolhe o caminho, mas na verdade é o caminho que está escolhendo a gente, né? Isso faz parte da dinâmica da ciência, né? Então, procurem. Ana Cristina já colocou o seu e-mail aí, né, Ana? Eu vou colocar o meu daqui a pouquinho embaixo, tá? Moisés, eu acho que vamos abrir para as perguntas enquanto dá. Cadê o Moisés? Moisés está com o microfone fechado. Aê, abriu. Opa! Boa! Vamos abrir para as perguntas. Feliz vocês aqui, uma alegria enorme. A gente sempre ouve coisa nova, né? Eu fiquei impressionado com esse equipamento. E a gente tem muita coisa para fazer, porque, Ricardo, a bioquímica, cara, eu vejo como
uma ferramenta assim, muito interessante dentro do contexto de monitoramento, né, de padrões fisiológicos expressos por moléculas. Por exemplo, cortisol, enfim, dopamina. A gente pode fazer um mapeamento molecular que casa muito bem. Então, a minha intenção, dentro do contexto de pesquisa hoje, é migrar para o endógeno. E como essas práticas, né, como o bioquímico, como o molecular, ele vai fazer uma contextualização de sinergia dentro do que está sendo observado no campo energético. Então, é uma bioquímica que deslocou do eixo relacionado à parte de animais, a parte de uma nova droga, de um novo fármaco. Eu desapeguei de um laboratório que eu tinha montado. Eu, aqui em Macaé, nós fundamos aqui o primeiro laboratório de pesquisa biomédica da UFRJ em Macaé. Eu tive o prazer de estruturar esse laboratório e hoje eu não vou mais nesse lugar. Eu não tenho mais ido a esse laboratório e eu desapeguei para os outros professores, enfim, para as outras pessoas que trabalham dentro desse paradigma de pesquisa, da busca de uma nova molécula, do entendimento de um mecanismo, que é uma ciência válida? É. Não existe uma desvalidação da ciência A ou da ciência B. É tudo ciência, né? Existem simplesmente visões diferenciadas, novos paradigmas que se criam dentro da ciência, sem dizer que nós quebramos o paradigma da ciência newtoniana. Ela está aí, ela existe, existem outros aspectos, tem a sua importância, muito do que a gente sabe veio dessa construção científica, desse modelo de ciência, e está tudo certo, está tudo certo. A minha opção foi simplesmente deixar de matar animais, deixar de... Por exemplo, eu tenho uma patente, não é que não é minha, é da universidade, mas eu participei da construção dessa patente, de uma molécula que foi sintetizada a partir do lapachol. O lapachol é o princípio ativo do ipê roxo. E há muitos anos atrás se utilizava o lapachol, o chá do lapachol, como é bom para câncer, não é? E aí um laboratório lá no Rio, outro lá em Pernambuco, isolou o lapachol, muita pesquisa em cima do lapachol, começaram a fazer isso isolando a molécula. Um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro sintetizou, criou uma rota de síntese química dessa molécula, pendurou alguns outros compostos químicos ali e criou uma molécula chamada LQB-118. Uma molécula que foi criada a partir de um composto natural, de um produto natural existente na casca do ipê roxo. E aí a gente conseguiu fazer artigos, eu tive uma aluna que teve mestrado e doutorado defendido com isso. E aí a gente tem uma patente, a gente tem uma tese. E aí? Né? E aí eu comecei a fazer a formação de biodança. Hoje eu sou facilitador de biodança e tenho também formação em constelação familiar xamânica. E desde que eu comecei a minha formação de biodança, eu dei início a um questionamento dessa ciência do curar, que foi aquilo que a Ana Cristina falou. É uma ciência feita para a doença. Não é?
é um novo analgésico, é um novo anti-inflamatório, é um novo antitumoral, e são novas moléculas, e novas moléculas, e novas moléculas, e hoje, o que mais a gente ouve dentro desse contexto das pandemias é o quê? A cloroquina, a nova vacina, é tudo o novo que você vai injetar, que você vai comprar, que vai ser produzido, né? É o novo. E a gente está com ancestralidade de cuidado nas mãos abandonada. Qual é a idade da espécie humana? O Homo sapiens sapiens tem o quê? Quantos mil anos? Quem lembra aí? Uns 100 mil anos? Por aí, né? 80, 90, em todos os dias 100 mil anos. A nossa espécie. Há quantos anos a gente vive urbanicamente? Há uns 9 mil anos. As primeiras cidades, os primeiros agrupamentos, a gente começou a entrar dentro dessas caixinhas aqui, quadradas aqui, há 9 mil anos. Então, o que é o nosso organismo dentro da idade da nossa espécie e a idade que a gente começou a se urbanizar? E há quantos anos foi inventada a penicilina? Os medicamentos. Não tem 200 anos. Então, nós passamos toda a nossa evolução, toda a nossa humanidade, enquanto espécie, vivendo desconectado desses fármacos, desses compostos. Eu não estou fazendo aqui um discurso anti-medicamento. Não é isso. O medicamento, ele é necessário. A medicina alopática, ela tem salvado vidas. Não é isso. O discurso que eu tenho aqui é que não existe só isso. Não existe somente o remedinho. E antes disso, existe muita coisa. E essa visão do campo energético, do equilíbrio, eu vou te dar a palavra, deixa eu só fechar aqui, Ana Cristina, é algo que não se fala. Por que nós nos infectamos com o Covid-19? Por deficiência no sistema imunológico. Onde nós ouvimos uma campanha em massa de alimentação para fortalecer o sistema imunológico, de hábitos saudáveis para fortalecer o sistema imunológico, de meditação para fortalecer o sistema imunológico, a gente não ouve isso, né? E as PICs trazem esse antigo novo paradigma, né? De se pensar, de se fortalecer essa energia, porque a doença ela acontece primeiramente no corpo energético, antes de chegar no corpo físico. Fala, Ana Cristina. Então, eu queria, assim, se vocês me permitirem contar a historinha do Quiron, todo mundo conhece, né? Do templo de Esculápio, né? Para falar do efeito placebo. Então, vamos lá. Tinha um cara aí na história chamado Jesus Cristo que ele dizia assim, tua fé te curou. Ele fazia imposição de mãos e falava, tua fé te curou. Ele nunca disse que ele curou alguém, certo? Então, vamos guardar isso na memória RAM, tá? Beleza. Aí, lá os gregos vêm com a história do Quiron. O Quiron era um centauro, né? Centauro é aquela figura mitológica que é metade humana, metade cavalo, né? E, de repente, o Quiron, que gostava de ir para as aventuras com Hércules, ele solta uma flecha e essa flecha estava com problema e foi parar na própria pata dele. E ele forma uma ferida lá, que, como ele era um semideus, né? A ferida, ele não morria dessa ferida, que ficava muito feia, e como era uma flecha que tinha recebido o sangue da Hidra de Lerna, que era outro semideus, ele conseguiu atingir o semideus e machucar a pata dele. Só que ele escondia isso, ele não deixava ninguém ver, usava uma toga e escondia essa ferida, né? Mas isso é uma coisa também que a gente vai pôr à parte. O Quiron, ele fazia a imposição de mãos, daí vem quiromancia da mão, né, o Quiron.
E ele trabalhava no templo de Esculápio, fazendo isso junto com Higeia, de onde vem a palavra higiene, né, que era outra deusa. E Esculápio era um deus da medicina. E o Esculápio, ele criou... Vocês lembram do caduceu, que é aquele cálice com as duas cobrinhas, né, que é um símbolo da saúde? Então, é isso que eles faziam, daí o efeito placebo. Era colocado o indivíduo que não conseguia se curar pela medicina tradicional, né, que ele não respondia aos tratamentos, e muitos deles eram pessoas que tinham transtornos mentais, eram colocados numa sala e o Esculápio soltava lá duas cobrinhas corais. Só que uma era falsa e outra era verdadeira, né? E o indivíduo era picado quase sempre pela coral falsa, ele dava um jeitinho mais claro da falsa para picar o indivíduo. E muitos desses indivíduos que foram picados pela cobra, achando que era a coral verdadeira, e se curavam, não desenvolviam ali a morte, não chegavam à morte, né? Eles falavam, vendo, você teve fé no Deus da saúde e você se curou. E daí, mas foi uma cobra coral falsa que picou. Por isso surgiu o efeito placebo, né? Então, e por que eu trago o Kiron aqui também? Né? Porque o Kiron, ele, daí que nasceu também, né, a grande coisa da cura com a mão, né, que vem da quiromancia. Mas, assim, só para falar que nós, da saúde, aí o Kiron, nós, às vezes, temos uma ferida que é escondida, né, e talvez a gente procure curar os outros com as nossas mãos por conta disso. Mas a gente vai curar essa ferida aí, sim, né, é uma ferida geralmente emocional, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é a questão do placebo. Ora, né? Na realidade, o que acontece é, por que eu vou fazer o grupo placebo também numa pesquisa na área de PICS? O que é o grupo placebo? Então, tá aí outra coisa que a gente já pode rever. Eu tenho um grupo experimental, que é o que eu uso lá a minha técnica, a fitoterapia, ou seja lá o que for. Eu tenho o grupo controle, que é o que não recebe aquilo e continua com outros tratamentos, mas não aquele, mas ele recebe o placebo, faz de conta, a pílula de açúcar, né? E eu tenho um grupo... não é isso, né? Experimentar o placebo, eu posso fazer 2 vezes, no duplo cego, isso. Agora eu me perdi aqui um pouquinho. Bom, enfim, não, é isso mesmo. Um eu aplico, o outro eu não aplico, e o outro eu faço de conta que estou aplicando. É mais ou menos isso, né? Vamos lá. Para que eu escolhi? Que é isso que você falou, Moisés, é isso que você também falou, Ricardo, né? Para que eu vou matar bicho? Para que eu vou pegar lá? A minha pesquisa vai com mulheres mastectomizadas, vítimas de câncer, de mama. Para que eu vou fazer de conta que eu estou aplicando o toque terapêutico em uma pessoa que já está tão sofrida, fazer ela vir não sei quantas vezes lá no meu consultório ou no local de aplicação para fazer isso com ela, né? Para fazer ela se deslocar e fazer de conta. Se eu já sei que o efeito placebo vai ter uma amostra que vai ter, né? Então, até nisso, a gente ainda chama isso de ciência, né? Eu acho que é antiético, desumano. Então, por isso que a gente tem que recriar todos esses efeitos. E eu vou te dizer, Moisés, que o toque terapêutico, como ele nasceu na academia, ele tem muita pesquisa, mas muita pesquisa mesmo nessa área sua, né? Eu vou aqui, vou apresentar uma janelinha aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia aqui. Tá? Vamos ver se entra. Entrou? Agora acho que foi. Só para vocês terem ideia, o que tem de pesquisa básica na área do toque terapêutico. Então, por exemplo, com eletroneuromiografia, se verificou aqui, em 93 já tinha pesquisa disso, que tem efetivo relaxamento muscular. O Reiki repetiu essa pesquisa com o Reiki. Ou seja, as imposições de mãos provocam uma queda do potencial de membrana, então há um relaxamento muscular efetivo quando você faz a comparação, e aí era bonitinho, grupo
experimental, grupo placebo e grupo controle. Né? A gente também trabalhou muito no toque terapêutico com redução de resposta fisiológica ao estresse, dosando uma série de substâncias, né? Todos os hormônios que participam, aí, adrenalina, cortisol. Então, já tem pesquisa publicada, redução de edema em processos inflamatórios. Então, era estudada aquela questão da, como é que chama, que você tem absorção ou não em membranas, né, de água e de outras substâncias, extinção de dor fantasma, liberação de endorfina e neuropeptídeo. Né? Então, tem muita pesquisa nessa área, já no toque terapêutico, por isso que eu acredito que as clínicas têm que continuar, mas a gente tem que partir agora para essas pesquisas integradas e com novas formas de visão que o Ricardo trouxe, né? Que é a pesquisa qualitativa, mais qualitativa mesmo de qualidade do que o indivíduo discursa, e não de frase pronta, um monte de coisa. Como pesquisa que eu vejo, me desculpa, eu vou entrar em outra área, né? Eu já tive em bancas aí. Eu medi a espiritualidade do indivíduo. Como? Eu não consigo medir espiritualidade, eu consigo medir qual a religião de um, qual que é a crença do outro, se ele faz meditação ou não. Para medir espiritualidade, só dá para saber se eu tenho o discurso do indivíduo ali, né? Do que ele está sentindo. E aí, sim, eu posso associar a vibração da pineal. O que eu quero dizer também é que cada vez mais a gente está vendo a tua fé te curou. Ou seja, quando você harmoniza um campo de energia, a pineal desse indivíduo vibra, e aí esses hormônios todos vão atuar, melhorando, dando um suporte energético para as células do indivíduo, as células boas, e é por isso que as que não estão bem se harmonizam, né? E os processos enzimáticos celulares vão ser superativados, e aí que é a definição das práticas integrativas naturais. Os seus mecanismos naturais de defesa vão ser ativados. E aí que a gente tem que trabalhar agora. Que mecanismos naturais são esses que são ativados? Porque a gente sabe que os canais, né, da acupuntura, lá, os canais energéticos, são paralelos ao linfático. Você quer processo mais enzimático do que a resposta imunológica do indivíduo, que é a cicatrização do indivíduo, né? Isso é super enzimático. Tireoide, o cara chega um bócio, né? As primeiras pesquisas eram pessoas que tinham bócio, que faziam imposição de massa, que lá fazia assim, secava. Né? É processo enzimático. Então, a gente só está precisando mesmo encontrar como parear aí as pesquisas dessa vibração da pineal, o que ela provoca, que processos naturais são esses. Então, isso que você trouxe, Moisés, é muito legal. A gente trabalha com o processo natural de cura, estimulando aquele indivíduo, harmonizando o campo dele, e é ele que vai alcançar o sucesso ali. Nós somos só um suportezinho ali, bacana, para essa pessoa. E isso é muito bonito, porque é aí que eu trabalho com a saúde daquele indivíduo, quando ele busca se cuidar, quando ele busca harmonia, né? Eu não sei, era isso que eu queria trazer para vocês aqui agora. Vem isso. Obrigado, Ana Cristina. Ricardo, está contigo. A gente está parecendo aquele pessoal, quando tem jogo de futebol na Globo, aqueles comentaristas, né? Agora está com você. Agora, Ricardo, está contigo. Liga teu microfone, cara. Oh, meu Deus. Não, é tanta coisa que a gente até esquece de ligar o microfone. Tem algumas questões, outras, né, Moisés? Primeiro que, assim, o que nós não conseguirmos responder aqui, por favor, para o pessoal mandar por e-mail para a gente ou para o Moisés, que a gente posteriormente responde, né? Algumas questões que levantaram aqui, que eu achei bem interessante. Primeiro, antes de falar disso, parabéns pelo pessoal que vem desenvolvendo mestrado, doutorado, né, trabalhos de pós-doutorado, os pesquisadores que estão nos assistindo aí, que estão presentes, né? E teve uma pergunta que me chamou bastante atenção. Eu estou tentando localizar de quem foi aqui, né? Me perdoa, deve estar bem lá para cima. Mas alguma pessoa amiga perguntou sobre a questão
de como sensibilizar os gestores, né, sobre a questão de se fazer pesquisa em campo, uma pesquisa pragmática, né? Eu falo que a fórmula, ela é tão simples, né, que dentro dela está a sofisticação dela, né, Moisés? Parafraseando aquela grande frase do Da Vinci que fala que é na simplicidade que reside a sofisticação. Dentro do pós-doutorado, eu tive um problema gigantesco, que era o quê? Sensibilizar os gestores dos equipamentos de saúde para uma questão muito forte, que era o quê? Deixar que quem cuidava de nós, usuários, precisavam ser cuidados. E muitos gestores chegavam e falavam assim, eles mal têm tempo de fazer o trabalho deles. O que você quer vir aqui para oferecer cuidado para eles? Eles não vão aceitar, né? E aí eu falo, poxa, como é que uma pessoa primeiro diz pela outra que não precisa de cuidado, né? E segundo, na época eu fiz um screening quanti-qualitativo sobre os índices de esgotamento físico e mental, a tal da síndrome do burnout, e chegamos a um resultado que eu falo que é um número absurdo. 98% dos nossos trabalhadores de saúde, dos meus 2 campos de estudo, que envolviam quase 60 unidades de saúde, 60 equipamentos SUS, estavam comprometidos, né? Estavam com índice alto de burnout. E aí o pessoal chegou a dar risada quando eu compartilhei a primeira vez isso com alguns alunos, né? Poxa, professor, mas ainda tem 2% que tem cura. E aí eu falo, esses 2%, tristemente, mentiram. Por quê? Porque, na verdade, eles muitas vezes têm medo de mostrar para o gestor a situação que eles vivem, de sobrecarga, de demandas reprimidas, de falta de autocuidado, de falta de uma consciência de que eles precisam ser cuidados. E aí, nesse ponto, Moisés, eu entendi muito bem a questão do gestor, mas eu preciso voltar o olhar, né, para quem cuida da gente. E aí veio a resposta na saída de uma reunião que eu tive em um gestor que falou assim, olha, o teu discurso é muito bonito, mas essa história de colocar a mão, essa história de respirar, meditar, a gente não tem tempo para essas coisas aqui, não. Quase saindo da UBS, eu vi um cartaz que falava sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e um outro cartaz que falava sobre PEMAC-AB, que é o Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica. Então, estou deixando aqui a fórmula mágica para quem quiser sensibilizar gestor. Vocês podem pegar e fazer uma pesquisa lá nas bases do Ministério e fazer um cruzamento. As melhores unidades, os melhores equipamentos de saúde do Brasil, que tem as melhores performances, as melhores avaliações, são equipamentos que têm práticas integrativas. E aí era o ponto aonde a gente conseguia entrar no equipamento para fazer pesquisa lá dentro, porque a conversa com o gestor mudava, né? Eu falava para o gestor, escuta, sabe o que está acontecendo aqui? Perda de qualidade, não só na atenção ao usuário, mas, desculpa com todo respeito, você está se esquecendo que o cuidador que trabalha aqui, o profissional de saúde, também é usuário do sistema e merece tanto cuidado quanto qualquer um. E a hora que eu virava e falava, o argumento era, olha, se você pelo menos deixar com que a gente tente, vamos comparar a avaliação dos teus profissionais em relação à tua gestão e a percepção dos usuários. E aí eu vou falar para vocês, mais de 60 equipamentos de saúde de 2000
2016 até 2018, quando eu fiz o pós-doutorado. Nenhuma unidade de saúde que liberou a entrada do programa de cuidado e autocuidado voltado aos profissionais de saúde se arrependeu. E muito pelo contrário, a gente tinha unidades que tinham bloqueado o acesso da pesquisa e voltaram a nos chamar e falar, poxa, a gente quer isso aqui. E o melhor de tudo, né? A gente cuidou do profissional de saúde, melhorou a performance dele, não só enquanto profissional de saúde, mas enquanto ser humano, né? Como a Ana disse, a gente tem uma preocupação não focalizada na doença, mas sim sobre a saúde, né? Sobre a integralidade do ser. E aí, o que aconteceu? Neste ponto, os gestores se veem sensibilizados a aderir, não a alguma coisa que foi baseada em achismo ou empirismo, mas que é fundamentada em pesquisas com metodologias, com rigor, com universidades por trás, com pesquisadores que produzem, e mais, vamos valorizar uma coisa, temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares que está aí desde 2006. Vamos valorizar os pesquisadores que deram a cara a tapa e que dão a cara a tapa até hoje. E, Ana, não é pouco que a gente dá a cara a tapa, né? Porque, infelizmente, em pleno 2020, em meio à Covid, praga de gafanhoto, né, entre outras coisas, a gente ainda tem gente que brinca de inquisição, de querer perseguir quem, na verdade, só está querendo pesquisar sobre, não terapêuticas que se mostrem como alternativas, como questões excludentes, mas como terapêuticas que vão se juntar, como Moisés disse, né, aos saberes que foram constituídos, né, saberes, entre aspas, que são ditos como hipertecnológicos, né, mas que, na verdade, a gente vê lá atrás, aonde nasceu o cuidado, com o mito de Quiron, que a Ana falou, né? A gente parar de demonizar, por exemplo, o placebo, falar assim, é placebo, vai estudar a história do placebo, né? Vai entender o que é o placebo. O placebo é constituinte do ser humano, né? Então, Moisés, eu acho assim, meu caro, o que eu gostaria de deixar aí, que eu acho que o tempo está acabando também, aí você tem que fazer o nosso controle, mas assim, não é apenas uma questão de sensibilizarmos os gestores, né? Eu falo, eu sou muito chamado hoje, como a Ana Cristina é muito chamada, como tantos pesquisadores, para sensibilizar gestores de unidade, né? Eu tenho um trabalho muito grande junto a ligas de faculdades de medicina, né? Nós temos aí, entre tantas pessoas que estão aqui hoje nos vendo, alunos, por exemplo, da Liga de Medicina Integrativa e Espiritualidade da Universidade de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, a qual eu tenho a honra e a felicidade de ser o orientador da Liga, né? A Liga, ela só ganha força, os grupos de alunos só ganham forças quando nós, pesquisadores, nos dispomos a estar junto, né, da comunidade, né? Eu falo, nós só vamos conseguir manter a nossa força através de uma união verdadeira. Uma união onde não há espaço para ego, não há espaço para vaidade, não há espaço para quem é que vai ganhar mais aonde, né? Um lugar onde a gente nasceu integrativo, a gente vai viver integrativo e a gente vai ter a possibilidade de morrer integrativamente, como disse a Ana, né? Que hoje em dia a gente tem a possibilidade, por exemplo, Moisés, já está encerrando, eu tenho uma pesquisa desde 2018 com a questão do reiki nos cuidados paliativos, né? E, inclusive, já teve nessa daí, teve uma enfermeira que ela pegou, ela ia para o leito aplicar reiki e o paciente, ele falecia, né?
Aí ela me liga desesperada e fala, Ricardo, pelo amor de Deus, eu não vou chegar mais perto de ninguém, eu já matei 3, né? Não, você não matou ninguém, né? Você deu a essa pessoa a possibilidade de ter qualidade na finitude, né? Aí eu falo para as pessoas e para todos vocês que estão nos ouvindo, pensem que as práticas integrativas elas podem ser aplicadas e pesquisadas, as técnicas de imposição de mãos, em todas as idades, né? O pessoal fala uma que dá para aplicar em bebê, toque terapêutico, reiki, né? Temos a Chantala, né? Teve uma pessoa só, Márcio, que perguntou aqui a respeito do reiki enquanto formação, né? Foi uma pergunta da Franciele, né? Ela falou que tem tantas classificações, como validar as práticas, né? É assim, Franciele, o reiki, como o yoga, né? Eu falo do yoga no lugar de praticante, né? O yoga, ele nasceu onde? Nasceu lá no Hatha Yoga, né? O Hatha é a mãe de todos, né? E, na verdade, a gente, quando pratica o yoga, a gente se debruça sobre as 8 pétalas. Né? Eu falo, yoga não é só fazer pose bonita, né? Não é só fazer postura de acrobata, né? E tirar foto e colocar no Instagram. Mas o reiki, ele nasceu como um sistema de terapia, de imposição de mãos, de uma maneira natural. E aí depois foram aparecendo as derivações, né? Que você citou, tibetano, xamânico, da deusa. Nós respeitamos todos, né? O que nós estamos trabalhando agora, por exemplo, nesse momento, num trabalho que eu e Ana Cristina estamos envolvidos, é na questão, primeiro, de explicar para as pessoas o que é reiki. Primeiro, explicar a base, o que é toque terapêutico, né? Para depois a gente pegar e ir para as derivações, né? A gente quer, com isso, levar o quê? Informação de qualidade para a gente fomentar, como você pergunta, né? O ensino do reiki como uma especialização de área de saúde, né? Mas de uma maneira séria, né? De uma maneira crível. Eu vou falar, eu já até falei isso com o Moisés, né? O Moisés sabe que isso daqui não é papo meu, isso daqui não é nem promessa política, porque eu não sou político, mas quando liberar toda a história, o Moisés tinha me feito um convite, eu já tinha me proposto também a ir para Macaé para fazer a formação em reiki que eu dava dentro do Hospital das Clínicas, mais de 180 profissionais formados. O que tinha de diferente na formação? 1, simplicidade. Sistema Usui tradicional. 2, dentro da formação, uma coisa importantíssima para o profissional de saúde, saber um pouquinho das bases neurofisiológicas e das evidências em reiki. Por quê? Para o ponto em que qualquer pessoa cética que venha perguntar, ela tem a documentação na mão. E é isso que nós queremos. Nós queremos levar as práticas integrativas para todos os profissionais de saúde que estejam interessados. E também para aqueles que não tenham interesse ou falem isso não existe, eu falo. Quem fala que não existe hoje é porque, com todo perdão, é preguiçoso. Porque o que mais a gente tem é literatura. E aí, sendo muito sincero enquanto pesquisador, literatura que fala, poxa, existem evidências bacanas e não existem evidências tão bacanas. Ou não existe evidência. E a questão, o pessoal acha que resultado sempre tem que dar positivo. Às vezes o resultado negativo nos leva a várias leituras. E a própria ausência de um resultado já é um resultado. Ou seja, vamos, né, aproveitar este espaço que o Moisés e o Coletivo Minerva nos deu aqui de presente nessa sexta-noite e vamos pensar o que nós podemos fazer com as nossas mãos. Cuidar, nos autocuidarmos e pensarmos
que, através das nossas mãos, muitas pessoas há milhares e milhares de anos atrás já cuidavam. E detalhe, já haviam pesquisadores lá atrás. Só que eles não estavam interessados em publicar numa revista científica A1 internacional. Qual era a proposta científica deles? Observar o fenômeno, transmitir o conhecimento, fazer com que a questão do cuidado fosse perpetuada e não se perdesse. E aí, o recado final que eu deixo, eu já passo para a Ana, que eu acho que também vai para o recado final, né, Moisés? Nós, pesquisadores, né, nós não temos uma aura mística de pessoas que são donas da verdade e que as nossas práticas e técnicas são diferentes. Nós somos pessoas comprometidas com o quê? Com a investigação, com a observação. Nós somos preocupados com o quê? Com desenvolver novas maneiras de desenvolver pesquisas sérias, pesquisas que não são válidas para o nosso ego, ou o nosso currículo, a nossa vaidade, mas que possam demonstrar aos gestores que são resistentes que, por exemplo, o reiki toque terapêutico dentro de um serviço pode desafogar uma demanda. Que um reiki, um toque terapêutico, aplicado numa equipe estressada, pode melhorar o rendimento do trabalho. E, sobretudo, não só dentro do reiki do toque terapêutico, as práticas integrativas e complementares, elas trabalham com o quê? Integralidade. Não apenas do ser, do indivíduo, mas enquanto do coletivo, da sociedade. E é isso que buscamos com as pesquisas, né? Trazer essa integralidade. Moisés, muito obrigado por essa oportunidade. Né? O pessoal travou para vocês também? Ana, eu acho que não. Não? Estou passando a bola para você falar tchau para a turma. Ah, tá bom. O pessoal vai para balada agora, Ana. Sexta-feira, balada na cama, né? É isso aí. Gente, olha, só rapidinho. Como é que você sensibiliza a gestora? Eu implantei em vários hospitais o serviço de toque terapêutico, principalmente ambulatorial, depois dentro do próprio hospital, mas você começa com o próprio pessoal, né? Então, assim, primeira coisa, a gente formou um grupo, estudou, fez os cursos, estava todo mundo muito afiado, leu muito, e aí quando nós já tínhamos feito entre nós, todo mundo em harmonia, é hora de começar a fazer para os outros, né, essa prática. Então, aí, nós criamos esse nosso grupo de estudos e começamos a fazer palestras para todos do hospital, né? E convidamos os médicos e deixamos muitos artigos e livros lá para eles, de presente para vocês. E eles iam assistir nossas palestras e a gente começava a brincar com a energia, como é que eu sinto, como é que eu não sinto. Nossa, eu estou sentindo, e será que o efeito, isso não interessa, está sentindo, começa a ver que aquele negócio funciona. E aí, um dia eu fui chamada pelo alto-falante do hospital, falei, pronto, agora acabou tudo, né? Vamos me pôr na fogueira, você não importa. Não, era o chefe do berçário que queria que a gente fizesse toque terapêutico, aplicasse nos bebês de alto risco, né? E com resultados muito legais. Então, a gente começou a atender no ambulatório, aí nós passamos a ser chamados no hospital inteiro. E uma vez eu estava fazendo toque terapêutico numa pessoa, aí um residente novo falou assim, aquela pessoa dando passe lá no paciente, aí a técnica de enfermagem virou e falou assim, não, a Ana Cristina de Sá, a enfermeira, e ela está aplicando toque terapêutico. Quer dizer, marketing, gente, é tudo também. Tá? Então, a gente está na área do marketing, é importante você levar a informação para as pessoas, elas saberem o que você está fazendo. Põe lá, vence o teu medo de aparecer, vai para a galera e fala o que você tem que falar. Né? Quando eu defendi minha tese, veio o Heródoto Barbeiro, professor Cristina, lá na TBN, o que os médicos pensam disso? Não tem a mínima ideia, quem regula o exercício profissional é o Conselho de Enfermagem. Então, lá para a enfermagem, tá ok. Então, você vai e põe a cara para bater. Fui falar lá na Ana Maria Braga, sabe, você tem que ir. Eu sou meio tímida, assim, eu falo bastante, mas eu sou tímida, engraçada. Mas nessa hora, perde a timidez e vai.
Gente, muito obrigada, eu estou vendo os comentários, só gente querida aqui, né? Que coisa boa que é esse grupo das práticas integrativas, é tudo de bom. Tá? E o Ricardo falou algo importante. Nós temos que viver aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita. Então, é integrativo, porque estamos todos juntos, porque a gente acredita que estão bem para as pessoas. Então, vamos lá, eu gosto que a minha mãe falava, praga de urubu, não pegue em beija-flor. Vamos ser beija-flor, vamos vibrar legal e transformar essa vibração nossa muito boa, porque até à distância, a gente também faz o toque terapêutico à distância. Eu tenho feito testes com pessoas que já desenvolveram áreas do encéfalo, que elas têm muita facilidade de ir à distância, e elas conseguem enxergar tudo, projeto em terceira dimensão, o órgão da pessoa, e fala, o problema está aqui, aqui, ali. Coisas fantásticas que a gente tem visto, porque a comunicação está nos trazendo coisas novas também. A gente está vivendo no futuro, tá? Obrigada por tudo. Moisés, obrigada. Meu irmão Ricardo, que bom estar aqui com você. Pessoal que está aí, que ficou até agora, muito obrigada mesmo. Aqui merece uma gratidão, porque gratidão não é só um obrigado, é algo muito maior. Gratidão pela presença de todos e essa vibração legal que tem nesse coletivo, né? Muito bom, obrigada. Ana Cristina Sá, Ricardo Monese, é com muita alegria, muita satisfação que eu conduzo esse nosso encontro para os momentos finais. Eu quero vocês de novo aqui. Nós tivemos esse input aqui e que a gente inicie sem o contratempo que deu. Eu acho que dentro da nossa audiência foi uma coisa que... Porque é o seguinte, as pessoas hoje não têm muita paciência. Ou é pá, foi, ou não é. Vou fazer outra coisa, né? E aquele contexto que nós tivemos no início relacionado ao e-mail impactou um pouco nisso. Então, por conta disso, para essas pessoas que acharam que não teve o evento, deu também uma outra coisa aqui que eu não entendi, que as pessoas ficaram tentando entrar e a solicitação não aparecia para mim, né, Ricardo? Você deu um toque até para mim por aqui, e várias outras pessoas deram. Então, por carinho, essas pessoas que ficaram batendo na porta, querendo entrar, e não entraram, eu vou pedir a vocês que, em um outro momento, a gente traga de novo essa abordagem, esse bate-papo aqui, que foi muito bacana. Cada encontro é uma experiência nova. E pela primeira vez, a gente fez uma coisa bem solta, sem apresentações, né? Sempre tinha alguém com um grupo de slides, uma coisa mais tradicional. E é o que eu digo, o formato aqui, ele é aberto. A gente não tem um formato, a gente é completamente amórfico, ok? E a regra aqui é essa. E isso traz para a gente uma neuroplasticidade que vai dando uma forma muito particular a esse projeto e a tudo isso que acontece aqui. Meus parabéns pelas abordagens, pelas visões. Obrigado a todos vocês que permaneceram até aqui. Eu estou muito feliz com isso e só tenho a dizer a vocês muito obrigado. Eu vou ficar por aqui. Quem quiser, eu vou cessar aqui a gravação, mas quem quiser tirar uma dúvida e bater um papo, eu estou por aqui, porque eu sempre fecho o bar, sou o último a sair, tá bom? Fiquem à vontade, Ricardo, Ana Cristina, não é porque a sala está aberta que vocês têm que ficar aqui, não, tá bom? Obrigado, gente. Beijo no coração, obrigado, e agora estou encerrando a gravação. Valeu! Moisés, querido,